Este programa é livre para todos os públicos. Vamos pedir essa graça mesmo. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Canta isso mais uma vez, Emanuel. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Suavemente. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Bem suave, tu és bem-vindo aqui. Canta isso, tu és bem-vindo aqui. Este lugar é teu. Visita as nossas almas. Poder do alto vem, nós clamamos nessa sexta. Poder do alto vem, aviva os corações. Traz liberdade a todos nós. Rezemos assim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu já convido você a pegar a oração que nós fazemos da cruz e livrai-nos do mal. Essa cruz que tem sido sinal de tanta bênção. Eu preciso dizer isso com muita alegria e paz no meu coração. Por onde a gente vai, por onde temos ido em missão, o povo de Deus tem adquirido muito essa cruz. E para mim é uma alegria, porque não é um produto, é realmente o triunfo de Cristo em nossa vida. Quantos lares têm entronizado a cruz em suas casas? Então eu sou muito grato a Deus. O Emanuel é muito testemunha disso, porque por onde ele vai em missão, é o produto que ele mais pede. Quando eu volto a dizer, né? É um produto que não é um produto, né? É um sinal da nossa. É um sinal de graça. E quantas pessoas têm levado para suas casas. Então não é uma oração para fazer em momentos especiais, é em todo momento. É preciso proclamar que a cruz é sinal de vitória. Então vamos rezar assim, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Todos juntos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade desta palavra, vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a cruz e livrai-nos do mal, também disponível nas nossas lojas através do telefone. Eu fiz questão de terminar o livro Gratidão Gera Milagres e coloquei isso no meu coração, que a partir de agora, todos os livros que eu fizer, eu vou terminar sempre colocando esta oração. Fiz questão de colocar a oração final,
porque é uma oração de libertação. Eu tenho vários e vários testemunhos e nós estamos diante daquilo que é a promessa de Deus em nossa vida e a força do carisma Canção Nova, porque o Padre Jonas nos ensina que nós temos que proclamar o senhorio de Jesus em nossa vida. Jesus que é Senhor, Salvador e Libertador. Então, vamos viver intensamente isso. Pega comigo a palavra de Deus. Já convido também você a deixar separada a sua água, viu? No final do programa nós vamos abençoar. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha, a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, salva-me. Meu Deus, que expressão tão forte. Senhor, salva-me. Ele é Senhor, Salvador e Libertador. Ele que veio para nos salvar diariamente. Preste bem atenção no que nós vamos meditar. O episódio dessa travessia do mar, e que nós conhecemos, né, quem vai à Terra Santa, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o mar de Jesus, né? Inclusive, próximo ano, 2023, Pentecostes na Terra Santa, nós vamos estar com um povo de Deus muito abençoado lá. A Paula, Emanuel, Sapo, a Luzia, o Eto, é uma equipe maravilhosa na evangelização. Então você já pode entrar em contato agora com a Obra de Maria, 12-3186-2055, Peregrinação Terra Santa Pentecostes. E quando a gente vai à Terra Santa, que a gente vê o mar, né? Porque a primeira vez que eu fui à Terra Santa, pessoas me perguntavam: padre, onde é que fica o mar da Galileia? Não é um mar, é um lago, com começo, meio e fim, mas é o mar de Jesus. E naquele mesmo mar, naquelas mesmas águas, aconteceram grandiosos milagres. O que nós acabamos de ouvir, que está no Evangelho de Mateus, é logo após a primeira multiplicação dos pães. Então esse episódio da travessia do mar, durante uma tempestade, é apresentado logo após a multiplicação dos pães, que o padre acabou de falar. Quando Jesus desafia a fé dos discípulos, dando uma ordem: dai-lhe vós mesmos de comer, diante do fato de que a multidão é numerosa e não há comida suficiente para todos. E nós sabemos que a multiplicação aconteceu. É interessante, irmãos, notar que após a multiplicação dos pães,
Jesus ele expressa novamente o desejo de ficar sozinho. Ele convida os apóstolos a subir no barco e ir para o outro lado do mar. Ele convida, dispensa a multidão e se retira no monte para rezar, para orar, até a tarde da noite. É a primeira vez que São Mateus, que nós acabamos de ouvir, apresenta Jesus rezando, né? A próxima vez será lá no Jardim das Oliveiras. Enquanto Jesus reza, enquanto Jesus orava ao Pai, enquanto Jesus estava no seu momento de oração, os discípulos se encontravam em grande dificuldade, devido a um forte vento que impedia a navegação tranquila, pacífica, né? Até põe em risco a vida dos seus. Na tradição bíblica, na Sagrada Escritura, o mar, o lago, indica simbolicamente um caos primordial, né? A gente lembra muito bem lá no Antigo Testamento, quando o povo saía do deserto e o mar se abriu e o povo passou. O mar indica esse simbolismo muito grande. Consequentemente, toda situação confusa e perigosa da história acabou se tornando essa figura do mal, do poder das trevas, caminhar no mar. Insegurança, medo. Eu até grifei aqui na Sagrada Escritura, quando Pedro, né, perguntou: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Esse vem de Jesus já era para ter sido tomado posse na vida do Pedro, como tudo. Se Jesus falou vem, é para que eu vá, mas para que eu vá na confiança. A gente vai meditar sobre isso, que Pedro começou a afundar porque começou a ter medo, então ele não parou no vem. Se Jesus disse vem, é porque ele está contigo, você não está sozinho. A intervenção de Jesus é ao mesmo tempo, né, espetacular para os discípulos, porque caminhar sobre a água evidentemente expressa uma qualidade divina, não tão imediatamente interpretada, né, por eles no primeiro momento. Eles já tinham visto muitos milagres, cegos enxergar, surdos ouvir, mudos falar, mas foi a primeira vez que eles viram, posso dizer assim, um fenômeno, né, andando sobre as águas. A intervenção de Jesus com a palavra de profundo eco bíblico, né? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa expressão transmite paz aos discípulos, mas põe em movimento a prova da fé de Pedro, que faz um pedido com um toque de provocação. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Estava na dúvida. Ele estava na dúvida. E é uma certa provocação. Foi provocado naquele momento ali, houve uma provocação. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. É quase como colocar à prova o poder de Jesus, sem perceber que no final é o próprio Pedro que duvida de si mesmo e de sua fé. Foi o próprio Pedro que duvidou. Jesus aceita o desafio. Eu até grifei aqui quando escrevi, botei Jesus aceitou o desafio, convida Pedro a ir à sua direção, caminhando sobre as águas. Pedro tenta, mas acaba caindo na água porque tem medo do vento forte. Afunda porque perdeu a confiança em si mesmo e na sua fé, naquele que tudo pode e tudo faz. Já quero dizer isso para você, já no início dessa sexta-feira, nesse grupo de oração, nessa oportunidade que temos, num horário tão nobre, onde tantas emissoras estão aí passando tantas coisas, nós estamos trazendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que cura e que liberta. Quero dizer para você nesta manhã, meu irmão,
Eu não sei o que você passa e quais são os ventos contrários que tem dado à sua vida. Se o barco tem balançado, se o medo tem batido à sua porta. Mas a palavra de ordem do Senhor é para você: venha. Coragem, sou eu. Repito, a palavra de ordem é essa: coragem, sou eu. Não tenhais medo. A gente pensa muitas vezes que está sozinho. E podemos até nos sentir, e é uma grande obra do inimigo nos deixar com esse sentimento. Mas eu renuncio nessa manhã, em nome de Jesus. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele caminha contigo. Coragem, não tenhais medo. É possível reconhecer aqui a situação do discípulo e da igreja que iniciam a árdua tarefa que Jesus lhe confiou, mas tem medo e falha porque sofre oposição do vento. Nessa situação, a voz de Pedro expressa a única invocação possível: Senhor, salva-me. Se eu perguntasse a Maria Renata, ao Sapo, ao Emanuel, a Paula Guimarães, quantas vezes a gente proclamou isso em nossa vida? Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Onde é que está o Senhor? Salva-me. Existem duas coisas que eu medito muito nessa palavra: possibilidades e certeza. A possibilidade da gente afundar existe. A possibilidade do barco afundar existe. A possibilidade da gente cair existe. É uma possibilidade. É algo possível. Mas é preciso trabalharmos a certeza. A certeza é que Jesus está presente nesse barco. Jesus está com cada um de nós. É possível a água nos submergir, puxar? É possível. Mas a certeza é que o Senhor vai estender as mãos e vai nos tirar dessas águas profundas. Então não fique nas possibilidades, fique na certeza. Você, eu, nós não estamos sozinhos. Por causa da falta de fé, da falta de confiança no Senhor, Pedro afunda. Mas o Senhor não o abandona. O Senhor não o abandona. Era o repreender amigavelmente que Jesus fez, né? Estendendo a mão para arrancá-lo, puxá-lo para cima, criando a figura do pescador de homens. É muito interessante isso. Pedro foi pescado. O pescador que tinha todo o domínio sobre aquele mar, conhecia o espaço, porque o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, tem uma extensão grandiosa e tem pontos especiais, onde ali o peixe tem mais, né? Ali é mais raso, ali é mais fundo. Eles conheciam. Eu não estou falando de pessoas que não conheciam de uma travessia. Pessoas que viviam dentro de um barco, que iam para um lado e para o outro, né? Atravessavam várias vezes. Mas olha como são as coisas. Foi preciso que Pedro fosse pescado para depois ser pescador verdadeiramente de homens. Jesus colocou a mão, puxou Pedro, pescador de homens. É isso que Pedro e os outros apóstolos tiveram que fazer. Mas primeiro precisavam ser pescados pelo próprio Jesus. Eles precisam ser salvos para poder transmitir a salvação de Deus. Eu gosto de dizer assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Como é que eu posso falar de salvação se eu não experimento ela? Como é que eu posso ser pescador de homens se não viver a experiência de ter sido pescado por Jesus? E essa palavra nos deixa isso no coração. A fé é um dom que precisa ser cuidado como um tesouro, a pérola preciosa. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara sua natureza divina, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então ele deixou essa natureza divina explícita, tocada, e a vontade dele referente ao que devemos fazer perante as tempestades da vida.
ter a certeza, Ele está com cada um de nós. Sabemos que a maioria dos discípulos de Jesus, como o padre refletiu agora há pouco, eram pescadores, e eu vou dizer essa palavra, posso dizer, pescadores profissionais, não eram amadores, eram pescadores profissionais, que praticamente cresceram ali no Mar da Galileia, no Mar de Jesus, portanto conheciam muito bem. Eles com certeza não tinham conhecimento de todos os bons pontos de pesca. Os discípulos tinham dominado a habilidade de navegar em um barco pelo Mar da Galileia, com certo nível de certeza mesmo. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas naquele momento eles precisavam passar, eles tiveram que passar, e houve uma permissão, porque na palavra do Senhor fala o seguinte: o barco, Jesus mandou, né? Depois que despediu as multidões, anoiteceu, Jesus continuava lá sozinho, e Jesus pediu que eles fossem adiante para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Jesus os enviou. Há uma permissão de Jesus para testar a fé desse povo. Para ele também apresentar-se, porque é toda uma estratégia pedagógica que o nosso Senhor utiliza, né? Foi essa grande manifestação de andar sobre as águas. Quando a gente vai no Mar da Galileia, me lembro que uma das vezes que eu fui, tinha um barco que tinha uma madeirinha mais embaixo, e eu estava com um grupo de peregrinos, disse, vou andar sobre as águas. E aí, tirei o sapato, esse barco tinha um negocinho assim, e a gente fica com o pé mais ou menos em cima da prancha, e a água fica... Uma senhorinha olhava assim, padre, minha filha, a madeira está aqui embaixo. Nossa fé ainda está muito fraca, muito fraca. Mas Jesus permitiu isso, né? Que eles vivessem essa experiência para testar a fé e mergulhar realmente. Mas note que apesar de toda a sua experiência, aqueles homens profissionais, nenhuma habilidade ou conhecimento local poderia tê-los preparado para as tempestades que posteriormente ameaçaram suas vidas, testando a sua fé. Ou seja, quero ver na vida é agora. Porque não adianta o nosso lado profissional, não adianta as nossas... Não, é na hora do vamos ver que a nossa fé é provada. Não é o nosso estudo, não é a nossa faculdade, não é o nosso intelecto, não é o nosso profissional. Não, tudo isso é essencial. Mas na hora do vamos ver, nós temos que dar uma resposta diferente. Meu irmão, minha irmã, amado de Deus, amada de Deus, entenda que nada, eu vou repetir, nada terreno pode lhe trazer paz perante as tempestades da vida. Não são as coisas da terra, não são essas coisas que vai acalmar a tempestade que bate a sua vida. É Jesus, que é Senhor, Salvador e Libertador. Desde outubro, toda Canção Nova vive intensamente a campanha Voltai para mim de todo o coração. Muito mais do que 3 meses de campanha, com boletos, com doações, tudo isso que a gente vive e precisa, é tempo de nós voltarmos para o Senhor e proclamarmos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Salvador da nossa história, Ele é o libertador da nossa família. Então eu volto a dizer, nada de terreno pode lhe trazer paz perante as tempestades da vida. Nenhuma habilidade, conhecimento, riqueza, conforto desta terra pode lhe trazer a paz que excede todo o entendimento. Por isso, pare de buscar na terra o que você irá encontrar apenas em Jesus. Por isso que uma das frases dos livros, né? Frases que nos levam a Deus, esses 2 pequenos livros, uma das frases fala assim, vida de oração, paz no coração. Por quê? Porque a vida de oração me leva para quem? Para Jesus, que é Senhor, Salvador e Libertador. O senhorio de Jesus na nossa vida. Em 2 ocasiões diferentes, os discípulos de Jesus ficaram com medo quando o seu barco foi pego por uma tempestade no mesmo mar que um dia eles chamaram de lá. Observe que ambos os casos, Jesus veio e acalmou a tempestade. Em ambos os casos, foi Jesus que veio e falou, cala-te. Porque a palavra diz isso.
Quando Jesus disse, o barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus viu os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhas medo. Naquele momento ali as águas já se acalmaram. Em outra passagem, Jesus falou assim, cala-te, aquela tempestade que estava, porque Ele é o Senhor da nossa vida, que acalma todas as tempestades. Vou repetir mais uma vez, não sei quais são as tempestades da sua vida, mas uma certeza eu tenho. Possibilidade de passar por várias tempestades? Temos, mas a certeza é que Jesus é quem acalma e para todas as tempestades da nossa vida. Escute bem, não importa quantas tempestades se levantam, repito, contra a sua vida. Se permanecer na videira verdadeira, se permanecer na videira verdadeira, o mesmo Jesus que livrou no passado, te livrará hoje e livrará amanhã, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Muito já foi escrito sobre este texto. Sermões inteiros foram dedicados ao medo dos discípulos e ao colapso da fé de Pedro. Mas o que realmente aconteceu naquela noite tempestuosa? O que podemos aprender dessa caminhada milagrosa? Numa frase, Jesus está conosco a todo tempo e está vendo a tua luta. Você não está sozinho. O que extrair desse evangelho é que aquele vem de Jesus para Pedro, vem. Uma palavra de ordem. Dentro dessa palavra tem várias outras. Eu estou com você, você não está só, confia, não tenha medo. Eu não sei o que você vive, mas hoje é preciso ter essa certeza. Jesus está conosco a todo tempo e está vendo a nossa luta. Deus vê a sua luta, o seu esforço, as suas quedas, as nossas limitações. Somos limitados, somos seres humanos com falhas. Deus vê tudo isso, mas também Ele vê o teu esforço, a tua determinação, a tua perseverança, a tua fidelidade. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A liturgia da palavra desta 33ª semana que nós estamos vivendo, por várias vezes os salmos nos fez refletir isso. Nós estamos caminhando para a última semana do tempo comum, já vamos entrar no advento, tempo de espera do nascimento de Jesus em nossos corações, a manjedoura do nosso coração, que precisa ser. E o que viver nesse tempo? Confiança. Ele nunca perdeu de vista aquele que amava. Jesus não perdeu de vista os seus. Jesus não perde de vista a cada um de nós, Ele está sempre a nos olhar. E Ele olha para todos. Um olhar de amor, de compaixão. O mais interessante de todo este cenário bíblico que nós estamos vendo, e aqui vou caminhando para a conclusão, toda essa forma, né, com que Jesus reparece, né, andando sobre as águas, Ele vem por cima. Jesus não veio por baixo. Jesus não veio nadando. Ele poderia muito bem, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Ele poderia dar um mergulho, ficar ali uns 20 minutos debaixo d'água e chegar lá e de repente aparecer perto do barco. Sou eu! Não, Ele veio por cima, andando sobre as águas. E por que esse por cima? Para mostrar que Ele é realmente o Senhor de todas as coisas. E pelo nome dEle, todo joelho se dobra. Toda língua precisa proclamar e professar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com essa entrada triunfal, o Mestre estava dizendo aos discípulos que Ele é maior do que todo aquele mar
revolto. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, Padre Bruno, você, meu irmão, cada um de nós, o Senhor Jesus está reafirmando hoje: eu sou maior que todas as tempestades. Eu piso em cima de todas essas águas que lhe causam medo. Eu sou o teu Senhor, o teu Salvador, o teu libertador. Isso mesmo, é preciso segurar nesta mão e não ter medo. Não ter medo. Isso não quer dizer, Maria Renata, isso não quer dizer, isso não é teatro, gente. Nós somos seres humanos. Quantas vezes o medo bate na nossa porta? Quantas vezes o cansaço, as tempestades, meu Deus, eu queria inventar outro nome que não tivesse cansaço, porque eu não sei nem mais o que colocar. Quanto cansaço, quanta coisa ao nosso redor. Nossa, tem hora que parece que não é nem um ventinho, não. É um tsunami. É um vendaval. Mas é preciso que eu sou muito grato a Deus, porque o Senhor, nesses meus 22 anos de Canção Nova, vou fazer em dezembro 15 anos de padre, o Senhor me dá muitas frases ao meu coração, porque são âncoras que me sustentam. Que eu vou ali, ó. Eu demorei tanto no livro Lutar Sempre, Desistir Jamais, que eu falei assim, no próximo eu vou fazer bem mais curto, para eu não precisar demorar tanto ruminar na minha vida. Mas o que eu tenho aprendido, que realmente eu não posso desconfiar daquele que tudo pode. É segurar na mão do Senhor, é confiar plenamente e ter a certeza que Ele é maior do que toda tempestade. Ele é maior que tudo. E o que eu peço nessa manhã de sexta-feira é que você confie. Jesus deu uma ordem a Pedro, vem. Pedro foi. E a palavra diz que desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Preste atenção, quando Jesus falou vem, e Pedro colocou o pezinho dele, ele começou a andar sobre as águas, viu? Ele não afundou imediatamente. Ele começou a andar, mas o que é que ele fez? Olhou para baixo. Perdeu a fé. Perdeu a fé. Deixou que os movimentos ao seu redor, as ventanias, lhe causasse medo. Em nome de Jesus, eu, Padre Bruno, renuncio nesta manhã todo medo na sua vida. Que você tenha a ousadia de seguir os passos de Jesus. Eu vou dizer mais uma vez essas duas palavras que me preparando para vir para cá, estava já com a palavra preparada, rezada, mas eu tomando um banho me veio isso. A possibilidade e a certeza. A possibilidade dos ventos, a possibilidade do barco afundar, a possibilidade de você existe, a possibilidade, mas não pare na possibilidade, pare na certeza. A certeza é que você não está sozinho, que Jesus está com você, que Jesus estende as mãos, que Jesus não vai deixar você afundar, que Jesus vai caminhar com você, o que você estiver passando. Padre, mas está difícil demais. À minha esquerda e à minha direita, tem duas irmãs de comunidade que viveram um luto, e vivem e passam. Quando a Paula, sua mãe, faleceu, quando a Maria Renata perdeu o nosso Claudião, que foi uma experiência e tem sido, e quero dizer, Maria Renata, que a sua pregação ecoou, viu? Muita gente falando, assuma o seu ministério. Assumo. De trazer diante da dor a certeza que Ele realmente é o Senhor da sua vida. Amém. Eu estou diante de pessoas que passaram situações diversas, tempestades, mas que estão aqui. E eu falo com muita tranquilidade, porque nós não somos artistas, somos seres humanos. Somos irmãos, homens e mulheres, falhas, quantas situações. Eu estava nesse final de semana com Emanuel, com a Alexandra. A gente ficou 3 dias juntos, no mesmo quarto, na mesma casa, né? Eu e Emanuel no quarto, Alexandra no outro. Como irmão, como família, acordei cedo, fazendo café para um, fazendo café para outro, vivendo a nossa humanidade, mas ali unido para quê? Para levar para o coração de um povo. E Emanuel cansado, porque foi um ano intenso de missões. Falei para ele, meu irmão, parabéns, você assumiu
com a sua esposa, uma evangelização linda, de família. Quantos lugares Emanuel foi com Gabi e com os filhos? Eu só o pó do Borogodó, já não tinha mais voz. A Alexandra também, levando material, produto. A gente chega no aeroporto, tá pensando que é fácil? Aí leva uma caixa para um lado, despacha para o outro, e mala para lá, e aquela coisa toda, e hoje você tem que comprar as bagagens, e um esforço todo para... Emanuel viajou com uma malinha, uma mochila de mão. Já está esperto. Para poder levar produto e evangelizar. E para que isso? É para vender, pelo amor de Deus. É para proclamar que Jesus é o Senhor e que você não está sozinho. Mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio ao nosso cansaço, tenha certeza. Jesus, Senhor, salva-me. Ele salva. Os olhos dele estão sempre diante da tua presença. O que você precisa confiar. Vamos rezar, Emanuel. Vamos rezar a família Canção Nova. Vamos louvar ao Senhor e pedir essa graça. Senhor, pelo poder do teu nome, salva-nos. Liberta-nos e livra-nos de todo o mal, Senhor. Estende a tua mão poderosa, Senhor, em meio às tempestades e das águas agitadas e nos traz de volta, Senhor. Sim, a possibilidade de nós afundarmos existe, mas a certeza é que o Senhor não nos deixará sozinho, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Salvador da nossa história, Tu és o libertador da nossa família. Shiri canta la Síria, ela canta la bandara, ela canta la bandara, ela canta la...